O diretor de política monetária do Banco Central, o Gabriel Galípolo, disse na segunda-feira, ontem, que a possibilidade de aumentos dos juros prevista na ata da última reunião do Copom está na mesa, a despeito de algumas interpretações do mercado. O que ele falou basicamente foi o seguinte: talvez, em algum momento, quando se colocou o cenário alternativo, foi lido como retirar da mesa a possibilidade de alta de juros. E isso não é a realidade do diagnóstico do Copom. A alta está na mesa, sim. Declarações do Gualípolo durante o R&D evento com investidores em São Paulo. Hoje pela manhã, gente, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele fez aí uma exposição, mostrou um pouco sobre essa composição dos juros. Ele foi muito claro, falou: olha, gente, a curva de juros está dentro da esperada e as interferências do mercado não necessariamente estão ligadas com a definição da Selic, porque algumas previsões, alguns empréstimos, eles são conferidos a partir de juros futuros. Matheus, coloca, por gentileza, o primeiro trecho aí da intervenção do Roberto Campos Neto hoje em comissão lá na Câmara. Aqui também um outro tema que a gente discute muito, a gente decidiu fazer um gráfico de uma forma diferente, que é mostrando que a Selic não faz o crédito subir em si. A gente teve vários movimentos no passado, onde você caiu a Selic sem credibilidade e o crédito até caiu, né? Então, é importante que a gente faça uma queda de Selic que tenha credibilidade para que o crédito possa cair. Geralmente, quando você cai a taxa curta e a taxa longa já está muito acima, ela tende a subir mais ainda. Isso não gera aumento de crédito, porque grande parte do crédito é pré-fixado, ele não está baseado na Selic, né? Então, aqui a gente olha um pouco a relação entre Selic e juros longos, a gente consegue ver que nem sempre a sincronia existe, você pode ter períodos onde você abaixa a Selic e os juros longos até sobem, então isso já aconteceu, inclusive no passado recente. E aqui um pouco o que eu disse, que grande parte do crédito é prefixado, 58,8% é prefixado, a gente tem uma parte que é TR, bom, que é só para a gente entender que não é só a Selic que faz o crédito subir. A Selic é um elemento, mas precisa ser feito com credibilidade para que a gente tenha um resultado efetivo. Tá aí, primeira manifestação do Roberto Campos Neto, mas ele continuou falando um pouco sobre isso e ele inclusive fez um balanço sobre a atual política de juros do Banco Central. Matheus, coloque para a gente ler esse segundo trecho. Então, as principais mensagens, eu acho que eu já falei bastante aqui. A gente tem conseguido conduzir um processo de desinflação com baixo custo. Os indicadores de atividade econômica e mercado de trabalho seguem apresentando dinamismo. O combate à inflação tem avançado. É preciso perseverança, pois a desinflação tem arrefecido. As expectativas ainda estão desancoradas. A inflação dos últimos 5 anos tem sido a mais baixa e a Selic também foi a mais baixa quando a gente pega o histórico. O Banco Central tem atuado de forma técnica e autônoma para cumprir as missões. Mais recentemente, a gente viu as decisões, ultimamente, têm sido todas unânimes no colegiado. O ambiente externo mantém-se adverso. Eu falei muito sobre o problema que a gente tem mais recente, que é esse problema da dívida global, o problema das eleições americanas, o problema do que acontece com a China. Lembrando que aqui tem duas coisas que eu não falei muito, mas que é importante e que é um custo para o mundo, que a gente precisa fazer uma transição energética, que em grande parte dos casos é custosa para as empresas e para os países, e a gente tem a fragmentação pós-pandemia, que é os grupos de comércio começaram a se fragmentar no mundo. Isso também tem um custo, né, não só para as empresas, mas para os países também. Então, ao longo das últimas décadas, os juros do Brasil têm tendência de queda. A gente viu que tem, obviamente, sobressaltos, e o Banco Central tem implementado uma agenda de inovação e inclusão do sistema financeiro que tem sido reconhecida internacionalmente com vários prêmios. Muito obrigado a todos. Tá aí, Roberto Campos Neto. Deixa eu trazer ele, nosso grande Rodrigo Oliveira, para nos ajudar a destrinchar essa situação inteira, e eu vou parafrasear aqui a nossa grande Karen Oliveira aqui no chat. Fala, Rodrigo Oliveira, com a sua locução sedutora. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, pessoal aí do chat que está acompanhando a gente. O que está acontecendo agora é, na verdade, o Banco Central entendeu que ele precisa demonstrar a união entre tudo que está sendo falado, entre os integrantes, para poder controlar um pouco desses juros que a gente tem visto aí. Principalmente aí quando a gente fala dos juros que a gente tem visto, é o juro futuro. Essa coisa do juro longo, né, que quem acompanha aqui eu acho que já entende mais ou menos, que é quanto o mercado financeiro está precificando o juro para daqui 10 anos, por exemplo. Porque é isso que vai fazer diferença hoje para os
os empresários, para quem precisa de dinheiro emprestado. Porque é isso, se você vai pegar um empréstimo para ampliar a sua empresa, você vai pegar um empréstimo para daqui 5, 10 anos. Aquela taxa de juro é pré-fixada normalmente, né? É isso que o Roberto Campos estava falando ali. Então, como é pré-fixada, é o juro que a gente espera que vai ter lá na frente, que está afetando a economia hoje. E por isso que o Banco Central fala tanto em expectativas, em credibilidade, porque é que o sistema fiscal, o sistema não, o arcabouço fiscal, a meta fiscal, porque é que o governo tem que ter credibilidade com as contas públicas, porque isso faz com que o juro possa ser mais baixo. E o Roberto Campos Neto está lá explicando isso para os deputados. E o Galípolo tem falado, nas últimas falas que ele fez na quinta-feira e ontem na Warren Investimentos, nesse evento do Warren Day da Warren Investimentos, o Galípolo também repetiu isso. Até brinquei hoje que você tem uma nova dupla cantando os juros altos do Brasil, que são os nossos queridos Roberto e Gabriel, né? Roberto Campos Neto e Gabriel Galípolo, que estão em sintonia, bastante afinados, de que, olha, existe um risco de que, se as coisas continuarem a se deteriorar do jeito que estão se deteriorando, a gente vai ter que subir os juros. O mercado adorou, o mercado olha para isso, vê como uma condição boa essa dobradinha do atual presidente do Banco Central e do provável futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e já precifica aí na curva um aumento de juros para setembro. Mas mais importante que isso, esse movimento do Gabriel Galípolo e do Roberto Campos em sintonia, lembrando que o Gabriel Galípolo é um dos primeiros indicados do presidente Lula ao Banco Central, é o que está lá há mais tempo entre os indicados do presidente Lula, e existia uma desconfiança de que ele não fosse ser austero, ou não fosse ser responsável com o combate à inflação, né? Fosse ser um pouco mais leniente com a inflação. E esses recados que ele tem dado, tanto na quinta-feira quanto ontem, hoje ele fala de novo no fim do dia, ele tem demonstrado, e isso é feito de forma pensada, para demonstrar ao mercado que, olha, a gente vai sim elevar os juros se for necessário. A gente não vai ficar aqui sem elevar os juros porque o Lula não gosta de juro alto. Não é isso. O nosso problema é um só, é a meta de inflação. A gente tem que chegar à meta de inflação. Na quinta-feira, quando o Galípolo adotou esse novo tom, né, essa nova afinação na dupla com o Roberto Campos Neto, ele até fala, olha, a gente persegue a meta de inflação. A meta é 3%, e o juro que a gente precisa é o juro que está onde está hoje. Então, nesse sentido que ele está falando o seguinte, e ele fala com todas as letras depois, se o governo quer juro mais baixo, ele que mude a meta de inflação. Então, assim, mostra que há coerência no Banco Central, que há coesão no Banco Central e que uma alta de juros não é mais algo que seria uma grande surpresa se acontecer em setembro, que é quando o Comitê de Política Monetária, né, a diretoria do Banco Central, se reúne para decidir a taxa básica de juros. Agora, o Rodrigo, tem uma perguntinha aqui que eu acho que é em tom de provocação, mas provavelmente eu acho que você vai endossar aqui a provocação do nosso César Vieira Júnior. A presidente do PT vai xingar agora o Galo Ípolo, como xinga o Bob Fields Neto? Então, é até um risco que o Galípolo está correndo, embora eu acho que seja jogo combinado, né? Ele já avisou que ia mudar esse discurso, porque no fim das contas, calma aí, só respondendo a pergunta antes, né? Não acho que a Gleisi Hoffmann, o pessoal fica brincando no chat, vou acabar sendo processado qualquer dia desse. Não acho que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vá xingar o Galípolo. Por isso que eu estou falando, eu acho que é um jogo combinado. Porque o Galípolo deve ter feito esse pessoal entender, e o Galípolo é extremamente didático, né? Ex-professor, foi professor de faculdade, conhece o mercado financeiro, conhece o mundo acadêmico, tem algumas ferramentas intelectuais para essa coisa da explicação, né, pedagógicas. Então, quando ele fala, ele é de fácil compreensão, isso é muito bom. Mas o que ele entendeu e o que ele deve ter feito, o Lula,
e os petistas aí mais aguerridos entenderem é que quando ele faz um discurso mais austero, embora ele até talvez amarre aí uma alta dos juros em setembro ou ainda durante este ano, mais importante que isso, ele faz o juro longo cair. O juro daqui a 5, 10 anos tem cedido desde quinta-feira, quando o Galípolo começou a falar, porque entende-se que o Banco Central vai fazer o que tem que ser feito hoje para ter a inflação sob controle, e aí ele não precisa aumentar os juros lá na frente. Isso aumenta crédito, ajuda emprego, ajuda a indústria a se desenvolver, o comércio a se desenvolver, e é uma espécie de controlar o mercado no gogó, mas é uma questão de credibilidade. Se ele passa credibilidade, se ele passa confiança para o mercado não tem por que exigir mais juros. É aquela história que eu sempre digo, se você tem um cunhado, né, que você empresta dinheiro para ele vem e pede dinheiro para você, olha, minha filha precisa pagar o curso de inglês, você sabe como inglês é importante, você fala, poxa, eu tenho uma sobra de caixa aqui, vou emprestar uma grana para ele. E aí na semana seguinte você está zapeando ali no Instagram e ele está nos Estados Unidos, você pensa, ora, bolas, não posso estar emprestando dinheiro para esse cara viajar para os Estados Unidos. Aí não faz sentido. No mercado, né, na vida familiar, você deixa de convidar o cunhado para o churrasco. No mercado, o mercado sobe os juros quando ele vê que empresta dinheiro e o governo não utiliza ele de uma forma razoável, né? E está sempre se endividando para pagar coisas que às vezes não fazem tanto sentido. Aí o mercado exige mais juros porque ele tem na cabeça dele que há um risco de que lá na frente esse governo, esse país vai ficar insolvente. Então isso tudo tem a ver com essa discussão sobre juros que às vezes as pessoas não querem entender ou não fazem questão de aprender, né? Mas, Rodrigo Oliveira, não é que ele não usou o dinheiro, o cunhado não usou o dinheiro para o curso da filha. O lance é que ele usou o dinheiro para a menina fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, ele foi junto. É isso, não é uma questão de credibilidade, meu caro. Mas Às vezes olha, é isso, basta explicar. Aí a gente entende que as coisas continuam onde estão. Agora, algo que a gente não consegue explicar é que, gente, toda vez que tem uma audiência na Câmara, quer dizer, até dá para explicar, mas depois eu falo sobre isso. Mas toda vez que tem uma audiência na Câmara com alguma personalidade, sempre termina em treta, sempre há confusão. Matheus, coloca aí, porque a audiência com Teve o uma Roberto agora, Campos né? Neto, rapaz, teve discussão só para variar. Ficou claro, presidente, na sua resposta, que o senhor defendeu aqui a concentração de renda. E quando eu falei que nós usamos quase 800 bilhões do orçamento para pagar juros, ficou claro também na sua resposta que o Banco Central prefere priorizar os agiotas, o mercado financeiro, do que redistribuir esse orçamento. Já pensou? Presidente, ele está querendo bagunçar. Já pensou? Está esquecendo de dizer que a dívida começa nos anos 2000. A tréplica já acabou, é 1 minuto. Rapaz, eu tô até tentando... Coloca de novo aí, Matheus, a tela, porque eu tô tentando identificar aqui os deputados aqui, rapaz. Quem estava falando era o Paulo Guedes. Eu estava assistindo nessa hora aí, o deputado Paulo Guedes. Não é aquele Paulo Guedes que era amigo do Roberto Campos Neto. É o Paulo Guedes Esse do PT, Paulo se Guedes, não me engano. esse Paulo Guedes não quer nada com o Roberto Campos Neto. Ele, obviamente, ele torceu e retorceu o que foi dito pelo Roberto Campos Neto, porque por várias coisas, né? Às vezes parece falta de entendimento mesmo, né? Vocês vão lembrar que lá no Senado o Cid Gomes fez aquela apresentação lá atrás falando sobre juros e falando, olha, nos Estados Unidos o juro é tal e no Brasil é tanto. E aí, se nos Estados Unidos é tanto, então no Brasil deveria ter sido tanto, né? Que em pouquíssimas palavras se o Brasil fosse os Estados Unidos, o juro brasileiro seria como é o juro americano, né? O deputado Paulo Guedes aí
está tentando fazer uma ligação entre o que foi falado pelo Roberto Campos Neto sobre pagamento de juros, etc., e juro alto, com uma predileção do Banco Central por agiotagem e rentismo e essas como é que a gente fala? Essas temáticas que são comuns aí aos críticos da política monetária, né? Mas é bom lembrar, hoje, pelo menos, né, de uns dias para cá, todos os indicados ao Banco Central, tanto os indicados pelo governo Bolsonaro, no caso Roberto Campos Neto, quanto os indicados pelo governo Lula, né, como exemplo aí o Gabriel Galípolo, estão falando a mesma língua de que os juros precisa estar onde está, vai ficar por mais tempo e talvez até tenha que subir um pouquinho. Só para a gente, enfim, deixar a informação mais refinada, o Paulo Guedes, genérico, é um deputado do PT de Minas Gerais. E aí enquanto você falava dele, o Rodrigo Oliveira, eu que fez uma pesquisa rápida, o Paulo Guedes, em 2021, ele mudou a sua descrição no X para, enfim, para não ser comparado ao Paulo Guedes original, né? E aí ele até colocou uma provocação, né? Paulo Guedes do bem sem offshore. Esse é o perfil desse deputado petista que, enfim, já dá para ver ali de cara que faz parte da ala mais radical do partido, aquela ala que acredita em teoria da conspiração, que acredita que a Venezuela é uma democracia e por aí vai, né, meu amigo? Não é fácil para ninguém, né? É isso. Mas é isso, né? Eu acho que também se aproveita da falta de conhecimento que a população tem sobre esse assunto, que não é um assunto muito fácil, dado que a gente tem pouca educação financeira no Brasil, né? Então, é um assunto que pouca gente consegue compreender e faz dar meia volta, dar uma retorcida, como a gente está aí recém-saído das Olimpíadas, dar um duplo twist carpado para tentar ligar o Roberto Campos Neto ao rentismo, né? Como se ele e os outros 8 diretores do Banco Central colocassem os juros mais alto porque eles ganham mais dinheiro fazendo isso, né? Então, é um pouco de, como é que a gente fala? É um pouco de disfarçatez, vai.